Bom dia, irmãos e irmãs. Bom dia, irmãos e irmãs. Na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Quero agradecer a Deus por poder estar aqui mais uma vez, ao pastor René pelo convite e a você por fazer dessa manhã uma prioridade na sua vida. Que Deus abençoe o seu coração, fale com você, que você saia daqui animado, animada, inspirado, inspirada, cheio de desejo de viver um tempo novo na presença do nosso Deus. Quero convidar você a abrir sua Bíblia comigo na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses. Nós vamos ler no 3º capítulo, a partir do 1º verso e até o verso de número 14. Filipenses, 3º capítulo, 1º verso, diz assim a palavra de Deus. Finalmente, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Escrever-lhes de novo as mesmas coisas não é cansativo para mim e é uma segurança para vocês. Cuidado com os cães. Cuidado com esses que praticam o mal. Cuidado com a falsa circuncisão. Pois nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos pelo Espírito de Deus, que nos gloriamos em Cristo Jesus e não temos confiança alguma na carne. Embora eu mesmo tivesse razões para ter tal confiança. Se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado no 8º dia de vida, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus. Cristo Jesus, meu Senhor, por cuja causa perdi todas as outras coisas e as considero como esterco para poder ganhar a Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Quero conhecer a Cristo, ao poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, eu não penso que já o tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me daquilo que fica para trás, avanço para o que está adiante de mim e prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Até aqui. Louvado seja Deus pela sua palavra, e você diz? Amém. Papel e caneta na mão. Eu vou passar uma receita. Não uma receita de peru recheado, não uma receita de torta de morango, não uma receita de peixe na brasa com molho. E à medida em que eu vou mencionando isso, a fome já vai se revelando. E o desejo de já almoçarmos vai se intensificando. Eu quero dar para vocês uma receita de felicidade.
em 2024. Uma receita de alegria, uma receita de vida plena. Tudo que a gente experimenta e gosta, a gente quer saber como faz. Tudo que a gente experimenta e aprova, a gente quer poder reproduzir. Quando eu olho para a vida do apóstolo Paulo, eu penso, tem coisa aí que eu preciso aprender e preciso saber fazer. Tem coisa aqui que eu preciso colocar em prática, tem coisa aqui que eu preciso aprender a reproduzir na minha história, na minha trajetória, no meu dia a dia. Paulo sempre foi e continua sendo, para mim, uma referência de cristão. Um homem apaixonado por Deus, apaixonado por Cristo, apaixonado pelo Espírito, apaixonado pelo ministério, apaixonado pela palavra. Mas também um exemplo de alguém que soube viver isso de forma intensa, plena e, sobretudo, com alegria. O tempo todo, o tema da alegria está presente na vida do apóstolo Paulo, o tempo todo. Esse texto que nós lemos já começa com essa ideia. Alegrem-se. Alegrem-se no Senhor. E é sempre importante destacar que nessa carta aos Filipenses, em que Paulo fala sobre alegria várias vezes, Paulo estava preso. E preso por causa do Evangelho, não preso por ter cometido um crime, não preso por ter deixado de pagar uma conta, preso por causa da sua pregação, preso por causa da sua fidelidade a Deus, preso por causa do seu compromisso com o Senhor. Como é forte essa verdade a respeito de alguém que, estando sofrendo, pelo menos aos olhos humanos, consegue ter essa alegria na presença de Deus. Talvez essa seja a grande descoberta da vida. Como se alegrar, ainda que as circunstâncias não sejam como nós gostaríamos que fossem. Você já viveu o suficiente para saber que a vida não é como você gostaria que ela fosse em todos os aspectos? Todos nós que estamos aqui hoje passamos por lutas nesse ano que está se encerrando agora. Todos nós tivemos frustrações, decepções e dissabores. Todos nós vivemos alguma perda. Todos nós sofremos algum tipo de privação. Todos nós recebemos alguma negativa em algum momento. Contudo, todos nós tivemos em cada uma dessas experiências a oportunidade de nos alegrarmos em Deus e não nas circunstâncias. De sentirmos em Deus essa alegria que as lutas, as provas, as dificuldades não podem roubar. Quer dizer que não ficamos tristes? Não, não quer dizer isso. Eu fiquei triste, você ficou triste nesse ano que está se encerrando. Mas a tristeza, ainda que tenha durado uma noite inteira, foi vencida pela alegria que veio de manhã. No final das contas, a gente sempre sabe que Deus está no controle de todas as coisas, que Ele age em todas as coisas para o nosso bem, e que os seus propósitos para a nossa vida são eternos, e nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Essa alegria que já não depende do desejo realizado, da boa notícia, é uma alegria que nasce do coração, é uma alegria que antecede a boa notícia ou a realização do desejo. Por isso que a Bíblia Sagrada diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Por quê? Porque ela não vem depois que a batalha é vencida, ela vem em meio à batalha que está sendo lutada e nos dá condições de vencermos. Toda vez que você se alegra em Deus, coisas extraordinárias acontecem na sua vida. É isso que eu aprendo com o apóstolo Paulo. Com a vida de alguém que estava preso e dizendo: alegrem-se, alegrem-se sempre, alegrem-se no Senhor. Eu vou escrever de novo as mesmas coisas, porque não é cansativo para mim, é segurança para vocês. Alegrem-se. Eu quero essa alegria. Eu quero viver isso. Eu quero chegar ao final de 2024
e poder dizer: a alegria do Senhor foi a minha força nesse ano. A alegria do Senhor foi o que me sustentou em cada luta. Eu queria poder chegar aqui hoje e dizer para você: você não terá lutas em 2024. Eu queria mesmo. Mas eu estaria mentindo e você saberia que eu estaria mentindo. Então eu não vim aqui para dizer: você não terá lutas em 2024. Eu vim aqui para dizer que você vencerá suas lutas em 2024. E a alegria do Senhor será a sua força. E a alegria do Senhor sustentará a sua alma. E a alegria do Senhor será uma marca da sua vida. Uma marca estampada no seu rosto. Eu gosto de um provérbio que diz que a alegria do coração deixa o rosto mais bonito. A gente faz tanto esforço para deixar o rosto um pouco mais bonito. Eu já não faço mais. Já perdi essa batalha há muito tempo. Mas todos nós fazemos esforços para nos sentirmos melhores conosco mesmos. A alegria é rejuvenescedora. A alegria é o melhor botox. A alegria dispensa alguma cirurgia plástica no final das contas, porque a alegria embeleza. A alegria formoseia. Um sorriso verdadeiro, um sorriso sincero, é uma das coisas mais lindas que você pode ver estampada no rosto de alguém. A alegria do Senhor faz um bem maravilhoso para aqueles que dela participam. E aí que vem a receita, porque qual é a receita para viver essa alegria? Qual é a receita para esse nível de felicidade? Como é que eu chego nisso? Como é que eu posso me tornar semelhante ao apóstolo Paulo, que disse: me imitem porque eu imito a Cristo, podem me imitar porque eu estou imitando alguém que vale a pena ser imitado, então vão por mim que vocês brilham, vem comigo que vocês vão chegar lá. Como eu posso ter essa alegria apesar de tudo? 5 passos, 5 procedimentos, 5 decisões. Essa receita tem 5 etapas que eu vou compartilhar com você nessa manhã. Primeira, afine os seus relacionamentos. Curioso, porque assim que o apóstolo Paulo diz, alegrem-se, na sequência ele diz, cuidado com os cães, cuidado com esses que praticam o mal, cuidado com a falsa circuncisão, versículo 2. Porque se tem algo que rouba a sua alegria, é gente ruim. É gente que não é de Deus. E que está lá encarnada na nossa vida, atrapalhando a nossa trajetória, fazendo estrago no nosso dia a dia. Relacionamentos ruins são uma das causas para a gente viver emocionalmente afetado, abalado, entristecido. Relacionamentos tóxicos são ladrões de alegria. E uma das coisas que a Bíblia Sagrada insiste, mas insiste, no Antigo Testamento e no Novo, é para que você cuide dos seus relacionamentos. Veja, a Bíblia manda amar todo mundo, mas não manda conviver com todo mundo. E essa é uma separação que nós precisamos fazer urgentemente. Jesus amava todos, mas não convivia com todos. Pagou o preço do pecado de todos, mas não se deu a conhecer pessoalmente a todos. A Bíblia diz que Jesus olhava para os religiosos e se afastava deles e os percebia de longe. Que é uma das coisas que o Antigo Testamento diz repetidamente, que Deus resiste ao soberbo, mas ao humilde concede graça. Ao arrogante ele conhece de longe, mas no humilde ele tem prazer. Nem Deus gosta de relacionamento tóxico. Apartai-vos de mim, diz a Bíblia, todos os que praticam iniquidade. O tempo todo, a Bíblia fala da distância que é preciso ter
em relação a gente que não quer nada com Deus, que não quer nada com os valores e virtudes da vida, que não quer nada com o que é correto, com o que é certo, com o que é bom. O Salmo 1 diz: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e não se assenta na roda dos escarnecedores. É um método de autoproteção em relação a figuras que têm potencial de minar aquilo que é bom, que tem valor na sua vida. Se você ler o livro dos Provérbios, se você ler Eclesiastes, se você ler os Salmos, você vai perceber que o tempo todo há um cuidado na Bíblia Sagrada em relação a relacionamentos saudáveis. Agora, eu passo o dia ouvindo gente murmuradora, passo o dia com gente fofoqueira, passo o dia envolvido em grupo de WhatsApp falando besteira e falando mal da vida alheia, passo o dia assistindo programa que não presta na televisão ou nas redes sociais, passo o dia envolvido com pessoas que não querem saber de Deus, não têm temor de Deus, não querem falar das coisas de Deus, passo o dia enfurnado nas toxicidades da vida e quero ao final do dia sentir-me alegre. Impossível. O que vai alegrar você são relacionamentos firmados na presença de Deus. Um casamento onde a palavra é levada a sério. Pensa um casal que passa o dia, um alfinetando o outro, um acusando o outro, um agredindo verbalmente o outro. Que alegria tem nesse lar? Agora, pegue um casal que o marido tem uma palavra boa para dizer para a esposa antes dela sair de casa pela manhã, que a esposa intercede pela vida do marido, que os dois riem juntos, até mesmo das lutas que vivem, porque sabem que Deus está no controle, que educam os filhos no temor do Senhor. Tem alegria nessa casa. Tem alegria nesse lar. Quando os relacionamentos são saudáveis, a alegria brota. Pode faltar dinheiro, mas não pode faltar amor. Pode faltar viagem de férias, mas não pode faltar alegria de conviver. Até porque quando falta alegria de conviver, até uma viagem de férias é horrível. Atendi uma paciente esses tempos atrás, que estava falando da viagem infernal que ela fez para Paris. Porque ela e o marido só brigaram, quase que separaram lá. Eu não falei nada, mas a minha vontade era falar assim, vocês não merecem para Paris não. Próxima vez vocês pagam para mim e para minha mulher, nós vamos no lugar de vocês. Vocês não merecem não. Tenha dó. Vai brigar, briga em Marília. Vai para Lácio brigar, entendeu? Agora vai brigar em Paris. Que tipo de retardado é você que sai daqui e vai brigar em Paris? Eu estou brincando com você para você ver como é ridículo, muitas vezes, o esforço que a gente faz para ter algumas coisas e abrir mão do básico. Quer fazer um investimento bem feito em 2024? Invista em relacionamentos saudáveis. Invista em bons relacionamentos. Invista em relacionamentos firmados na presença de Deus. Cuidado, diz o apóstolo Paulo. A palavra cães aqui é metafórica, ele não está falando de cachorros. Ele está falando de gente, porque é curioso como no mundo, há muito tempo, o cachorro, que é um animal maravilhoso, é usado para falar de gente que não presta, né? E o gato que não vale nada é exaltado, já percebeu isso? O homem que a mulher admira fala, é um gato. E o homem que ela fala, me fez mal, é um cachorro. Só que se você tem cachorro e gato, o cachorro é um querido, o gato que não liga para você. Mas, enfim, desde a antiguidade, a ideia de cães é usada para falar de pessoas que têm potencial de destruir, de afetar, de fazer mal. Então, Paulo diz, cuidado com essas pessoas, as pessoas que praticam o mal, as pessoas que são orgulhosas, que se vangloriam nas coisas da carne. Cuidado, cuidado com gente que não presta, cuidado. Cuidado. Eu falo por testemunho próprio. Muitos dos sofrimentos que eu vivi nessa vida, eu vivi porque estava perto de gente que eu não devia estar.
Você entende isso? Muitos dos sofrimentos que eu vivi nessa vida, eu vivi porque deixei certas pessoas entrarem na minha vida e na minha intimidade e elas não deviam ter entrado. E aí, depois que elas estão dentro, tirar é muito difícil. São pessoas que demandam, que exaurem, que sugam, que só querem para si. Não vão pensar duas vezes antes de te virar as costas. Cuidado. Fico pensando, às vezes, num homem que tem uma mulher que o ama em casa, filhos abençoados, e ele deixa o convívio do seu lar para gastar tempo com gente que não presta, fazendo o que não deve, em lugar que não devia estar. Aí quer viver milagre em 2024? Eu vou ser sincero para você, vai ser complicado. Afine os seus relacionamentos. Essa é a primeira dica de felicidade que eu dou para você nessa manhã. Segunda dica de felicidade, segundo passo nessa receita é livre-se, diga, livre-se de apegos desnecessários. Isso aqui é importante também, hein? O apóstolo Paulo diz assim, versículo 4, eu mesmo teria razões para confiar na carne. Se alguém pensa que tem razões, eu tenho mais. Verso 5, circuncidado no 8º dia, do povo de Israel, da tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, fariseu em relação à lei, perseguidor da igreja em relação ao zelo, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas olha só a força do versículo 7. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar por perda, por causa de Cristo. Deixa eu te dizer algo que cansa você e também consome a sua alegria. É carregar coisa que você não devia estar carregando. Levar com você aquilo que você já devia ter jogado fora. Ter apegos desnecessários nessa vida. Ainda ontem estava conversando com um casal de amigos que mudou do Brasil, está morando em outro país, e eles estavam me dizendo, quando a gente faz uma mudança desse porte, deixando tudo para trás, a gente descobre o quanto precisa de pouco para ser feliz. E é verdade. A gente precisa de pouco para ser feliz. Mas a gente carrega muita coisa. E às vezes, em nome daquilo que a gente está carregando e nem sabe por que, a gente perde a alegria. Você compra uma coisa que você não precisa com dinheiro que você não tem, para impressionar quem você não conhece direito, e perde a alegria por causa disso. Você já fez um esforço para ter algo que no final você falou, meu Deus, não compensou? Não compensou. Eu atendi um homem esses tempos atrás que começou uma reforma em casa. Começou a reforma, e reforma é assim. Não sei se você já fez reforma. Eu não sou experiente em reforma, mas eu converso com as pessoas e as pessoas fazem reforma. Começa imaginando que vai gastar 10. Quando vê, já gastou 20. E ainda falta mais da metade para terminar. Aí esse sujeito disse assim, se arrependimento matasse. Minha casa era boa, ele disse. Estava tudo em ordem, estava tudo pronto. Aí eu fui inventar essa reforma. Agora, não está tudo pronto, não está tudo gostoso, não está tudo bonito, eu já gastei o que eu não podia ter gasto. Você percebe que às vezes você cria problemas para você por coisas que você não tinha necessidade? O carro está bom, a vida está boa. Eu não sou contra, eu gosto de conquistar novos patamares, novos objetos de desejo. Todo mundo gosta de crescer naquilo que faz parte da vida comum. Mas o problema é quando isso começa a virar obrigatório, um peso, e rouba a alegria.
Paulo está dizendo assim, houve uma época em que eu poderia bater no peito e dizer para qualquer pessoa, tudo que se considera importante nessa vida eu tenho. Só que quando eu conheci a Cristo, eu descobri que tudo isso é bobagem. Um dos segredos de felicidade é a gente saber dizer, em relação àquilo que faz parte da nossa vida, isso é bobagem. Isso é bobagem. Eu tenho uma paciente que tem mais de 1 milhão de seguidores nas redes sociais. Sabe por que ela não é feliz? Porque a amiga dela tem 3 milhões. O dia que ela olhou para isso e falou assim, isso é bobagem, a vida dela mudou. Isso é bobagem. Você tem uma cunhada que está na Itália agora, e você aqui? Isso é bobagem. Isso não faz ela mais feliz e não faz você mais triste. Seu carro é do ano ou já é 2 anos de uso? Isso é bobagem. Sua casa é num condomínio? É na rua? É um apartamento? Não é isso que faz a vida valer, entendeu? O apóstolo Paulo está dizendo, eu por muitos anos acreditei que eu era bom por causa das coisas que eu tinha. De repente eu descobri que tudo isso era bobagem. Tanto que ele vai dizer uma coisa forte aqui, ó. Mais do que isso, considero tudo isso como perda, comparado com o conhecimento de Cristo, por cuja causa perdi todas as coisas e as considero como... Você leu essa palavra aqui? As considero como esterco. Esquisito ler essa palavra na Bíblia, né? Paulo dizendo, tudo isso é bobagem, tudo isso é porcaria, perto do que realmente faz sentido na vida. Livre-se dos apegos desnecessários. Essa batalha diária por coisa que você não precisa, Deus não quer te dar, porque o que Deus quer te dar, Ele vai te dar. A Bíblia diz que Ele dá aos seus amados até enquanto dormem. Isso é um princípio espetacular. A fidelidade de um Deus que sabe o que você precisa e já decidiu que vai te dar, independentemente do quanto você se esforça. Livre-se daquilo que é desnecessário, inclusive na vida emocional. Livre-se de mágoas, de rancores, de ressentimentos, de sentimentos ruins, de ódio. Livre-se de memórias traumáticas. Não quer dizer que você vai esquecer, você pode ressignificá-las e guardá-las em outro arquivo, jogar esse arquivo daquilo que me traz dor, sofrimento, melancolia, no lixo. Eu e Cristiane mudamos de casa agora em setembro. E assim, eu não sou nada acumulador, mas a minha mulher é melhor que eu nisso. Ela não acumula nada mesmo, nada. Pensa uma pessoa que fala, amor, joga fora, isso aí não tem por que a gente guardar. Então, a nossa casa, assim, a gente tenta só ter aquilo que a gente quer, usa, gosta, não ficar guardando tralha. Não tem quartinho de tralha, não tem armário de tralha na nossa casa. Aí esses dias, depois que a gente terminou a mudança, arrumou tudo mais, eu sou casado com ela há 27 anos, a gente estava sentado num lugarzinho que a gente fez ali para ficar batendo papo. Aí eu olhei assim e falei, Cris, nós temos alguma coisa aqui em casa que é da época que nós casamos? Ela falou, só você, só. Eu falei, mas eu vou ficar, né, irmã? Ela falou, depende do seu comportamento. O meu pai era acumulador. Meu pai não gostava de jogar nada fora. Porque ele vivia da sensação de que um dia poderia precisar. Um amigo meu disse para mim essa semana, mas eu se tivesse jogado fora o material da universidade, esses dias que eu precisei de um artigo, eu não teria esse artigo que eu tinha. Aí eu falei, posso te fazer uma pergunta? Ele falou, pode. Quanto material você precisou guardar para depois de 20 anos usar um artigo? Ele falou, se for pensar desse jeito,
Então, essa sensação de que um dia a gente pode precisar de tudo que passa pela nossa mão é o que nos faz acumuladores, inclusive emocionais. Você guarda mágoa porque julga lá no seu interior que um dia você vai precisar. Vai precisar para se vingar, vai precisar para dar um troco, vai precisar para jogar uma coisa no rosto, enfim. Livre-se da tralha. Sabe uma coisa que me deixa alegre? Andar mais leve. Quanto mais leve a vida, mais alegria a gente experimenta. Quanto mais pesada, mais difícil. Você conhece gente que tem de tudo e vive uma vida pesada. Está sempre reclamando, sempre murmurando. Tem maridos aqui, estão bem empregados, tem uma família bonita, não falta nada, mas reclamam todo dia. Por causa desses apegos. Cuidado, isso rouba a sua alegria. Terceira dica de felicidade para você nessa manhã. Estabeleça, diga, prioridades claras. Paulo faz isso. Veja o que ele diz a partir do versículo 10. Ou já a partir do versículo 9. Ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas o que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Quero conhecer a Cristo, o poder da sua ressurreição, a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele na sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Pensem num homem focado, era esse apóstolo Paulo. Onde que ele está mirando? Na ressurreição dentre os mortos. Paulo foi um perseguidor da igreja. Ele diz isso nesse texto. Qual foi a experiência que mudou a vida de Paulo? Um encontro na estrada de Damasco com Cristo ressuscitado. O que Paulo entendia quando ele perseguia a igreja? Que Jesus tinha sido morto por ser um herege do ponto de vista da religião judaica e, ao mesmo tempo, uma ameaça para Roma, porque se declarava rei. E que, uma vez morto, seus discípulos estavam criando uma conversa sobre o fato dele ter ressuscitado. Porque os primeiros religiosos que condenaram Jesus, quando souberam que o corpo não estava no túmulo, propagaram essa ideia de que os discípulos dele tinham roubado o corpo para alegar que ele tinha ressuscitado. Então, quando Paulo começou a perseguir os cristãos, prendendo-os e até matando, como matou Estevão, Paulo entendia que aqueles cristãos eram uma ameaça para a sociedade, porque eles estavam divulgando uma mentira, enganando pessoas. Paulo não era um homem mal intencionado, tanto que ele diz, quanto à justiça que há na lei, eu era irrepreensível. Eu entendia que esses cristãos que falavam que Jesus ressuscitou, estavam mentindo e criando um mal para essa sociedade que nós estamos tentando construir. Só que, de repente, no caminho de Damasco, ele vê uma luz, ouve uma voz. A voz pergunta, Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele pergunta, quem és tu? E a voz diz, eu sou Jesus, a quem você persegue. E aí ele tem uma experiência poderosa com uma verdade que ele achava que era mentira. Jesus ressuscitou dos mortos. E quando ele descobre que Jesus ressuscitou dos mortos, ele reorganiza a vida dele em torno dessa ideia da ressurreição. Porque se Jesus ressuscitou dos mortos, um dia nós também ressuscitaremos com ele. Aleluia por isso. A morte já não tem mais a última palavra. Imagine, Paulo está descobrindo ali, no caminho de Damasco, que a morte não tem a última palavra. Que ela não encerra. Que a ressurreição é uma realidade. Cristo ressuscitou e ele mesmo escreve, e tornou-se as primícias dos que dormem. Um dia todos ressuscitaremos. Paulo diz, um dia a trombeta soará, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e depois nós, os que estivermos vivos, subiremos para o encontro com ele nas alturas.
de repente, esse homem descobre uma verdade que passa a ser a prioridade na sua vida. E tudo que ele vai fazer, viver, escrever, falar, tem a ver com essa prioridade. Eu estou vivendo para, enfim, ressuscitar dentre os mortos. Pergunta: qual é a razão pela qual você está vivendo? É isso que eu estou chamando de prioridade clara aqui. Porque quem não sabe por que faz o que faz, não se alegra nem quando dá certo. Você entende essa verdade? Que se você não sabe por que você faz o que faz, você não se alegra nem quando isso dá certo. Aí você passou a vida, tentando chegar num determinado patamar, numa determinada posição. Aí você chega, e quando você chega, você não é feliz ali. Por quê? Porque nem você sabe por que tanto você queria chegar. Por que você faz o que faz? Por que você vive o que vive? Por que sua rotina é do jeito que é? Sua família é uma prioridade na sua vida? Porque se for, talvez você precise organizar algumas coisas melhor na sua rotina. Eu atendo o tempo todo pessoas que falam que suas famílias são prioridades, mas estão jogando suas famílias no lixo. O tempo todo. Eu atendo muita gente que está tentando recuperar o que já tinha. Conhece gente assim? Tinha um casamento bom, jogou o casamento no lixo, agora está chorando, pedindo ajuda, buscando ajuda para salvar um casamento que ele mesmo jogou no lixo. Sabe aquela história de só dar valor quando perde? Por que perdeu? Porque nunca tratou como prioridade. Estabeleça prioridades claras. Quarto, diga: renove periodicamente a motivação. Esse é outro segredo de alegria e felicidade. Veja o que o apóstolo Paulo faz. Verso de número 12. Não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo. Não penso que eu já tenha alcançado alguma coisa, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, avanço para as que estão diante de mim. Isso aqui é segredo de felicidade, irmãos. Quer ser feliz? Quer viver uma vida alegre? Quer ter prazer na sua história? Quer chegar ao final do ano que vem com uma gratidão esfuziante no seu coração? Pare de ruminar passado. Pare de lamentar o que já foi. Pare de chorar aquilo que você não muda mais. Pare de ficar fantasiando como seria a vida não fosse como ela é de fato agora. Ah, mas se eu tivesse mudado, se eu tivesse tomado outra decisão, se eu tivesse feito diferente, se eu não tivesse ido na conversa do Beltrano, se eu tivesse percebido que aquela oportunidade era maravilhosa, se eu tivesse, isso não vai mudar a sua vida. O apóstolo Paulo diz: eu sei que eu não cheguei onde eu quero chegar, mas uma coisa eu também sei, que se eu ficar olhando para o que já passou, eu não vou para lugar nenhum. Então renove periodicamente a sua motivação. Renove periodicamente o seu equilíbrio emocional. Renove periodicamente o seu foco. Renove periodicamente as suas intenções. Renove-se. Daqui a pouco, 2023 terá acabado. E nada do que aconteceu nesse ano poderá ser mudado. Nada. Eu não queria ter feito essa dívida. Já fez. Eu não queria ter falado o que eu... Já falou. Eu não queria ter deixado de... Já deixou. Então agora olhe para 2024 e diga: isso eu vou consertar, isso eu vou melhorar, isso eu vou investir, isso eu vou mudar, isso eu vou ser uma pessoa melhor em nome de Jesus,
porque o que está para frente ainda é possível ser alterado, o que está para trás não. Tem coisas que não vão mudar, mas tem coisas que eu posso semear hoje para colher amanhã. São essas coisas que ocupam a minha alma. Você acha que eu não chego aqui hoje, depois de um ano inteiro, pensando que tem um monte de coisa que eu não queria ter feito do jeito que eu fiz, que eu não queria ter vivido do jeito que eu vivi? Dava para fazer uma lista. Ia faltar papel. Mas tem uma hora que a gente fala assim, que passou? Passou. Importa o que vem pela frente. E essa é a beleza do Evangelho. Nós cremos num Deus que faz novas todas as coisas. Todas as coisas. Todas as coisas. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas passaram. Eis que tudo se fez novo. Renove-se. Renove-se cada dia. A Bíblia nos dá 3 estímulos de renovação que eu gosto sempre de destacar. Está no meu livro Paixão pela Vida. O primeiro é o amanhecer. O amanhecer é um estímulo de renovação, porque as misericórdias do Senhor também se renovam. Acordar é uma bênção. Hoje de manhã eu acordei, estamos hospedados aqui no hotel, e aí falei, Cristiane, eu já vou me arrumar, porque eu vou lá para a igreja, você vai comigo? Ela olhou, estava um sol bonito, falou, vou para a piscina. Está lá na piscina do hotel. Você já parou para pensar como acordar é um privilégio? Olhar na janela e ver que tem um dia lá fora. Isso é misericórdia do Senhor sobre você. Porque se a misericórdia do Senhor não tivesse renovado, o mundo tinha sido destruído durante a noite. Segundo estímulo de renovação que a Bíblia nos ensina é a oração. Você já percebeu que toda vez que você faz uma oração sincera diante de Deus, você estabelece um marco de recomeço? Você pode estar num dia horroroso, trágico, falou que não devia, ouviu que não queria, está brigando com todo mundo, de repente você para, vai para um quarto, fecha uma porta, se ajoelha e ora. Ali o relógio zera e começa tudo de novo. Porque você entrou no Santo dos Santos, falou com o Criador de todas as coisas, entregou, pediu perdão, levantou-se com outra vontade de viver uma vida diferente. Vira a chave, entendeu? Mas tem uma terceira motivação, um terceiro estímulo à renovação que a gente pouco presta atenção nele, está lá no Salmo 150. Todo ser que respira, olha que coisa curiosa, está respirando aí, dá uma respirada fundo. Eu tenho 50% do meu pulmão desde a Covid. Você não tem ideia de como respirar fundo é uma delícia para mim, porque não é sempre que eu consigo. Tem vezes que eu fico mais de horas sem conseguir uma respiração funda. Quando eu respiro fundo, me dá uma alegria. Toda vez que você respirar, lembre-se, você ainda pode ser quem Deus quer que você seja. Você está vivo, irmão? Você está viva, irmã? Deus ainda tem propósito para você. Renove-se, renove-se. Hoje, agora, não precisa esperar dia 31, meia-noite, não. Renove-se agora. Já. Levante-se desse culto hoje dizendo, minha vida vai ser extraordinária, em nome de Jesus. E por último, mantenha a sua fé. Veja como Paulo termina, verso 14. Prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Quer ser feliz em 2024? Ande com Deus. Creia em Deus. Confie nele. Descanse nele. O mais ele fará. Não tem alegria maior do que saber que alguém está cuidando de nós. Sabe o que rouba a sua alegria? A sensação de que você está sozinho, sozinha. Mas se você se lembrar, cada dia, que Deus está com você, uma alegria nova vai inundar o seu coração. Porque Deus está com você. Ele age em todas as coisas para o seu bem. Você está caminhando
para Ele. Você está vivendo por causa dEle. Ele está com você. Não há nada que possa afetar os planos que Ele tem para você. Mantenha a sua fé. Não vacile na fé. Não negocie sua fé. Não se afaste do Senhor. Não se afaste da comunhão na igreja. Não se afaste do exercício livre dos dons espirituais. Por que a gente vive como igreja? Para que os dons de um possam edificar o outro e os dons do outro possam edificar um. Para que juntos nós sejamos encorajados, fortalecidos, ensinados. A fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Mantenha a sua fé. E aí você terá um 2024 feliz. Relacionamentos saudáveis, leveza na vida, prioridades claras, renovação periódica e fé inabalável. Não tem como dar errado. Não tem como ser diferente do que Paulo começa dizendo no nosso texto. Finalmente, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Vamos ficar em pé e vamos orar. Talvez haja pessoas aqui que chegam ao final desse ano um tanto tristes, um tanto frustradas, um tanto decepcionadas. Talvez haja pessoas aqui desanimadas e sem motivação. Talvez haja pessoas aqui hoje cansadas, exauridas. Parece que a ideia de um ano que vem pela frente já pesa. Meu Deus, eu não vou dar conta. Talvez haja pessoas aqui que não sabem o que é uma noite de sono em paz há muito tempo. Talvez haja pessoas aqui que não sabem o que é uma alegria leve, fácil, tranquila, sem forçação de barra há muito tempo. Talvez haja pessoas aqui que estão vivendo um inferno relacional com pessoas que se tornaram tóxicas. Talvez haja pessoas aqui que se tornaram tóxicas no relacionamento com outras pessoas. Se você se enquadra em alguma dessas categorias, em alguma dessas cenas, em alguma dessas dificuldades, eu quero orar por você, porque eu creio que não importa o quanto a sua vida se tornou triste, solitária ou desanimadora, a alegria do Senhor pode ser hoje a sua força. A alegria do Senhor pode ser hoje o primeiro passo para a renovação da sua alma. Hoje você pode se alegrar em Deus e receber do Espírito Santo um batismo de alegria, uma alegria duradoura, uma alegria que vai ajudar você a pôr ordem nos seus relacionamentos, uma alegria que vai ajudar você a se livrar do peso extra, da bagagem desnecessária, dos apegos que só estão fazendo você sofrer. Uma alegria que vai fazer com que você tenha prioridades claras. Uma alegria que vai te ajudar a se renovar diariamente na presença de um Deus que faz novas todas as coisas. Uma alegria que vai ser companheira inseparável da sua fé. Viver pela fé, viver na alegria do Senhor. Quantos querem dizer, eu preciso dessa alegria? Se for o seu desejo nessa manhã, abraçar essa alegria, viver essa alegria, erga uma de suas mãos para eu orar com você. Ah, Senhor, eu quero essa alegria. Pai, eu quero essa alegria. A alegria do Senhor. A alegria que o mundo, as pessoas, as circunstâncias não podem roubar.
alegria que é força na batalha, alegria que é ânimo diante das adversidades. Eu quero essa alegria. Meus irmãos e irmãs que estão aqui nessa manhã desejam essa alegria. Dá-nos essa alegria pelo Teu Espírito Santo. Derrama sobre nós esse bálsamo de alegria nessa manhã. A alegria que é também fruto do Teu Espírito Santo, Pai. Precisamos dela. Essa alegria que nos impulsione. Essa alegria que nos envolve, que seja inclusive testemunho de quem Tu és na nossa vida. Porque as pessoas verão a nossa alegria e desejarão essa alegria que só o Senhor pode dar. Ajuda-nos a termos sabedoria, Pai, na administração dessa alegria. Muito da nossa alegria tem se perdido por causa de relacionamentos tóxicos. Dá-nos coragem para romper com pessoas que o Senhor não pôs na nossa vida e para restaurar relacionamentos com aqueles que o Senhor pôs. Ajuda-nos a não mais capitularmos com o desejo de quem não anda conforme a Tua vontade. Ensina-nos a dizer não quando é preciso dizer não e a dizermos sim quando é preciso dizermos sim. Ajuda-nos, Pai. Cura nossos relacionamentos e livra-nos do mal. Ajuda-nos, Pai. Ajuda-nos a jogarmos fora o peso extra que tem roubado a nossa leveza, a alegria de viver uma vida pacífica e plena. Meu Deus, Tu sabes o quanto nós estamos envolvidos em lutas que o Senhor nem pediu para nós lutarmos. O quanto estamos sofrendo com pesos que não precisávamos estar carregando. Livra-nos dos apegos desnecessários, Pai. Sobretudo aqueles que estão dentro de nós. Certas mágoas, rancores, ressentimentos. Alivia-nos nessa manhã do peso da religiosidade morta, do peso da palavra maldita. Eu jogo fora hoje tudo aquilo que não vem do Senhor na minha vida. Considero como esterco aquilo que não vem do Senhor na minha vida. Ajuda-nos, Pai, a termos prioridades e vivermos em relação a elas. O nosso foco é o Senhor. O nosso foco é a família. O nosso foco é sermos pessoas melhores. Ajuda-nos, Pai. Porque nós nos distraímos, nos afastamos, nos desviamos do caminho. Ajuda-nos, Pai, a nos renovarmos diariamente, a cada manhã, a cada oração, a cada respiração. Porque em cada respirar, nós podemos louvar ao Senhor. Todo ser que respira, louve o Senhor, pelo simples fato de estar respirando. Isso é bênção. E mais um ano está terminando, mais um ano que a gente está aqui, para a glória do Senhor. Ajuda-nos, Pai, a mantermos a fé. A mantermos a fé, porque não há alegria maior do que a alegria da fé, de sabermos que há um Deus que cuida de nós, que nos ama, tem propósitos eternos para nós e enfim nos receberá na sua glória. Ah, quando o mundo me dá más notícias, eu me lembro que há um Deus que tem uma boa notícia para mim, pois há um lugar onde Ele me receberá e com Ele eu estarei para sempre. Que nada roube essa alegria do nosso coração, meu Deus. É a minha oração por mim e pelos meus irmãos, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe. Nós vamos cantar mais uma canção enquanto nós devolvemos os nossos dízimos e as nossas ofertas
Gratos a Deus por quem Ele é, gratos a Deus por tudo que Ele faz. Te dou meu coração e tudo que há em mim. Entrego meu viver por amor a Ti, meu Rei. Meus sonhos rendo a Ti e meus direitos dou. Orgulho vou trocar pela vida do Senhor. E eu entrego tudo a Ti, tudo a Ti. Eu canto esta canção, eu canto esta canção, te entrega a Ti, Jesus, e o que o mundo dá, eu deixo aos pés da cruz, por conhecer a Ti, Teu nome dá louvor. Sentir Tua alegria, partilhando Tua dor. E eu entrego, Senhor, e eu entrego tudo a Ti, tudo a Ti. Uma vez eu entrego e eu entrego tudo a Ti, tudo a Ti. E eu entrego tudo a Ti, tudo a Ti. Senhor, tudo que temos e somos entregamos a Ti, ó Deus, e deixamos também em Tua presença nesse momento a nossa gratidão, o reconhecimento, ó Deus, que temos de tudo aquilo que o Senhor fez, de tantas bênçãos derramadas. Queremos, ó Deus, que o Senhor tire do nosso coração toda ingratidão, todo medo, toda vergonha, todo, ó Deus, tudo aquilo que nos separa de Ti agora. E que realmente venhamos a desfrutar de tudo que o Senhor quer derramar sobre as nossas vidas. Ó Deus, que venhamos a experimentar os milagres que o Senhor quer realizar em nossa casa. Que a graça do Senhor, ó Deus, nos acompanhe. Que, ó Deus, ao findar esse ano, o nosso coração, ó Deus, se encontre pleno, cheio, repleto de alegria, de vida e de satisfação no Senhor. Ó Deus, enxuga os nossos olhos, limpa os nossos olhos, para que possamos ver a grandeza da Sua glória, da Sua graça, em nome de Jesus. E que a graça do nosso Senhor, do nosso Salvador Jesus o Cristo, que o amor, maravilhoso amor de Deus, nosso Pai, amor que se manifesta em todo o tempo, que a força e o poder do Espírito Santo nos levem a tomar boas decisões e nos levem a viver uma vida na presença do Senhor, nos leve a viver um novo ano no altar, cheio da graça e da paz de Cristo. Que assim seja sobre as nossas vidas e nossas famílias hoje e sempre. Amém e amém. Que Deus abençoe. Dê um abraço em quem está perto de você. Um feliz ano novo, um abençoado ano novo, e que você tenha muitas vitórias. Você que está nos acompanhando em sua casa, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe o seu coração, e que você seja repleto da presença de Deus.